Ei, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui, né, um pouquinho dispondo do meu tempo para a gente poder estar estudando um pouquinho mais de direção defensiva, que é o módulo em que estamos. Paramos aí na página 63 do seu livrinho de autoescola, né? Se você faz aula comigo, você tem o material. Se você não faz aula comigo, faz aula em alguma escola, possivelmente você tem algum livrinho de autoescola guardado aí no cantinho. Então, no finalzinho da página 63, o autor fala que a maioria dos acidentes de trânsito está relacionada às falhas humanas como imprudência, negligência e imperícia. Então, eu vou estar dando explicação para vocês bem básico e bem profundo, né, ao mesmo tempo, para que vocês não esqueçam desses exemplos. Então, vamos lá, vamos falar da imperícia. Imperícia, quando tiver na sua questão de prova, vai estar realizada a falta de habilidade, certo? Então, o Detran jogou lá na prova, caiu. Um motorista recém-habilitado foi fazer uma viagem para a Bahia e, ao se deparar com uma situação de ultrapassagem, não soube o que fazer exatamente, pois não havia viajado antes, né? Então, vocês acham errado um motorista ele acabar de tirar a carteira e já pegar a estrada direto para a Bahia? Não que ele não tenha o quê? O poder, né? Não tem a capacidade de viajar. Ele pode viajar, mas o que ele não tem ainda é o quê? Uma certa habilidade que a gente só adquire depois mesmo que adquire a carteira, porque a gente vai falar logo à frente que existe o quê? Os elementos básicos da direção defensiva, né? Então, primeiro preciso do conhecimento, que é o que estamos fazendo. Depois precisamos de ter atenção, capacidade de decisão, mesmo que seja para decidir as pequenas coisas. Eu até brinco, né? Falo assim, até mesmo para avançar um sinal vermelho, não é correto, mas para avançar um sinal vermelho, você tem que ter plena certeza do que você está fazendo, né? Por quê? Porque senão você vai parar no meio do cruzamento, você vai frear bruscamente, então você tem que estar calculando. Então, temos que ter capacidade de decisão. E, por último, nós adquirimos o quê? Habilidade, que é a repetição e... hoje está quente, né? A repetição e o dia a dia da pessoa vai mostrando. Então, quando a gente fala de imperícia relacionada à falta de habilidade, e até mesmo que seja, vamos supor, você tirou carteira, mas você vai fazer um... Não vou falar só você tirar a carteira, não, porque meus alunos ficam melhor do que muitas pessoas que já têm carteira há muito tempo. Tem muitas pessoas também, então vou colocar em geral. Você vai fazer um estacionamento. Você está tão acostumado só a estacionar de frente que quando você tem que fazer um estacionamento em uma vaga estreita ou em 45 graus de ré, você não se sente seguro. Então você acaba demorando muito tempo, atrapalhando alguma coisa, porque você não tem habilidade, né? Você também... O que você pode fazer? Você tentar, às vezes, evitar um acidente, igual aconteceu, né, recentemente, essa semana, não vou falar o nome do santo, mas a pessoa foi fazer uma ladeira, né, foi passar por um local elevado, e quando essa pessoa estava passando por um local elevado, veio um ônibus em sentido contrário. Essa pessoa sabia o que deveria ser feito, que é usar o freio, fazer o controle de embreagem, deixando ele alto, porque a embreagem, né, quando você pisa, ela vai fundo e desce. A embreagem, quando eu folgo, ela tende a ganhar força e você ajuda no acelerador, ela sobe. Ela poderia também fazer o quê? Puxar o freio de mão, que na legislação a gente fala o quê? Freio de estacionamento. Por que freio de estacionamento? Porque ele é altamente mecânico. Ele não tem nada a ver com o hidrovácuo do carro. Então, quando eu puxo o freio de estacionamento, ele trava as rodas traseiras. Enfim, ela não teve o que? Essa habilidade e cometeu
uma colisão lateral, fazendo com que o carro dela descesse ladeira abaixo, colidisse com outro que estava atrás, né? Então, isso aí foi o quê? Foi uma colisão. Se houver uma perícia, que vai ter que houve, né, uma perícia, foi constatada que ela estava errada. Por quê? Porque ela teve que fazer o quê? Ela teve uma imperícia, que foi falta de habilidade, certo? E vai ter que pagar o carro dela mais o conserto do outro carro. Imperícia é quando você vai, hoje eu fui fazer uma conversão, aí eu tava fazendo a minha conversão fechada, só que a rua, quem vinha a transversal, não me via direito. Então, toda a conversão esquerda, ela é aberta, passa ao lado da minha mão. E eu estava na minha direita, se aproximando, e ela já veio jogando o carro em cima de mim. Então, eu brequei automaticamente, certo? Então, quando a pessoa faz uma curva erroneamente, ó, tem que ir reto e fazer a conversão aberta. Aí a pessoa vai fazer reto e vira de frente comigo. Se caso ela me acertar, ela cometeu uma imperícia. Ela vai pagar o carro dela e o meu carro, beleza? Para não deixar grande o vídeo. Quando uma pessoa comete negligência, gente, negligência é uma causa de acidente muito comum. Vou falar mesmo, que eu falo mesmo, né? Que eu sou bem sincera. Às vezes causado por preguiça, né? Então, o que isso quer dizer? O condutor, ele anda com pneus com ausência de sulcos, com ausência de friso, com ausência de quê? Ranhuras, que na legislação deve ser 1,6 milímetros de profundidade. Então, no termo chulo, ele anda com o pneu careca. Ele não troca as luzes de freio, ele não troca a iluminação, que no trânsito de hoje iluminação é tudo, né? Ele não troca a seta. Quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de quê? Estamos falando de luz de freio, luz de ré, luz de seta da esquerda, luz de seta da direita. Estamos falando de luz interna, estamos falando de farolete. Então, estamos falando de toda a sinalização que temos com que se comunicar com outro motorista. Então, a negligência, ela vem desde uma simples calibragem a uma paleta de limpador de para-brisa, a uma identificação de luz, tá? Então, negligência é quando acontece um acidente porque o motorista agiu por descaso, agiu por descuido. Então, ele não cuidou do carro. Ele, não vai acontecer nada, é só ali na casa da minha tia, então eu nem vou. Então eu nem vou consertar, mas ele vai, né? Tá chovendo. Ai, gostaram do meu cabelo, gente? É boa essa professora, né? Então, tá chovendo, vai de ônibus? Não, vou de ônibus não. Vai de Uber? Vou de Uber não. Tô com o carro na porta da minha casa, mas e os pneus do seu carro? Careca. Se tiver que trocar o pneu do carro, sem step. E aí? Ou step vazio, porque se ele não tiver step, ele tá agindo com irregularidade nas leis, que é o que a gente vai falar agora, que é a imprudência. Agora, se ele tem um step e o mesmo está furado ou sem a calibragem correta, ele agiu por negligência. E por último, que é a nossa imprudência, certo? O que quer dizer? Imprudência, gente, é quando a pessoa ela desobedece uma lei de trânsito. Então, para você saber, para você saber e marcar certinho a sua prova, quando é imperícia, é a falta de habilidade. Quando é negligência, o desleixo, o descaso com o carro. Quando é imprudência, vamos supor, fulano está usando o celular. Então, ele agiu com imprudência. Avanço de sinal vermelho, imprudência. Uma ultrapassagem local proibido, imprudência. Mais o que? Avançar a velocidade da via, imprudência.
andar com os documentos erroneamente, imprudência. Então, tudo que se refere à lei de trânsito, né, e você fizer errado, é imprudência. Beleza? Te ajudei? Então, recapitulando. Imperícia, falta de habilidade. Negligência, descaso com o carro, desleixo, não cuida. E as coisas que ele não cuida causam acidente. E imprudência é o grande vilão dos acidentes de trânsito, né? A cada 7 pessoas morrem uma atropelada, a cada 7 minutos morre uma pessoa atropelada e a cada 8 minutos existe uma colisão, beleza? Se você gostou, dá o seu like. Ai, eu sempre quis falar isso. E compartilha esse vídeo. Ajuda o seu amigo a passar na prova de legislação também, tá bom? Grande beijo.